Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus venha dar vitória, que Deus venha trazer saúde sobre a vida de cada um de vocês que está aqui hoje, tá? Hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra, que Deus venha falar ao seu coração, tá bom? Talvez você não entende o que Deus está fazendo na tua vida e você pergunta de Deus por que isso está acontecendo. Hoje a gente vai entender aqui que está aqui no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Eu vou entrar nesse versículo, só que vamos entrar aqui na mensagem de a história de Esther com a história de Mardoqueu, tá bom? Aonde Deus vai falar aos nossos corações. Talvez hoje você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas através dessa mensagem eu creio que Deus vai falar ao teu coração e você vai começar a dar glória a Deus, agradecer a Deus, porque tem coisas que a gente não entende, mas é o trabalhar, o agir de Deus na nossa vida, porque Deus ele conhece o coração de cada um, ele conhece o coração daqueles que vêm tramar contra a nossa vida, ele conhece o coração daqueles que estão planejando algo contra a nossa vida, e às vezes a gente quer murmurar, quer colocar Deus ali na parede e perguntar de Deus por que isso está acontecendo. Mas hoje eu quero entrar nessa leitura. Quem puder pegar a sua espada, tá? E entrar na leitura aqui comigo, que está aqui no capítulo 2 do livro de Esther, versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e os seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presente segundo o estado do rei. Meus irmãos, a história de Esther. Quem foi Esther? Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail, uma judia exilada na Pérsia. Esta foi criada por seu primo Mardoqueu. O nome Esther significa estrela. Meus irmãos, Esther era uma mulher órfã de pai e mãe. Uma mulher judia que estava num país estrangeiro. Criada por seu primo Mardoqueu. Ele criou ela como filha. E quando eu entro nessa mensagem, Esther tinha tudo para se revoltar. Esther tinha tudo ali para se tornar uma mulher revoltada com a vida, porque foi criada sem seus pais, numa terra estrangeira. Talvez Esther, em seu momento, ela questionou a Deus, perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que os meus pais morreram? Por que eu sou órfão? Por que, meu Senhor, que isso tudo está acontecendo comigo? Esther, como qualquer outra mulher, Esther tinha um sonho. Esther, o seu coração queria casar, queria construir uma família, queria ter aquele homem que agradasse seu coração, que se apaixonasse. Só que isso era os planos dela, o desejo do seu coração. Mas o que eu quero dizer para você hoje é:
O que você está vendo acontecer na tua vida, isso não quer dizer que a tua história acabou. O que está acontecendo na tua vida é só um começo do que Deus vai fazer para te dar vitória na tua vida. Talvez você não está entendendo. Estela não estava entendendo. Estela tinha um sonho ali, queria casar como toda mulher tem um sonho de querer casar, construir família com aquele homem que os olhos dela, que ela se apaixonasse ali. Só que esse era o sonho dela, mas o sonho de Deus era outro na vida dela. E quando eu entro nessa mensagem, eu já vejo a mão de Deus bradando no meio do palácio. Porque o rei, ele dá uma festa. O rei Assuero, ele dá uma festa. E ele manda chamar a sua rainha. Que ela viesse comparecer perante a ele e perante aos príncipes, aos governadores. Ele queria mostrar a sua rainha. Só que nesse momento a rainha não comparece com ele, porque ela dá um banquete junto com as outras mulheres, com as mulheres dos governadores, com as mulheres dos príncipes. Quando eu entro nessa mensagem, eu já vejo a mão de Deus trabalhando. Porque Deus, ele é aquele que ele esquadrinha o coração e a mente. O Senhor é aquele que os olhos dele estão sobre a terra. E Deus já sabia dos planos de algumas pessoas que ali estavam. Um plano de querer destruir todo o povo judeu. Porque os persas não gostavam do povo judeu. E o rei manda chamar, sendo que a rainha já era para estar junto com o rei no meio dos banquetes ali. Mas não, ela preferiu fazer um outro banquete, só ela e entre as mulheres. As esposas dos líderes. E o rei, quando ele manda chamar, ela se recusa a ir perante ao rei. Quando eu entro nessa mensagem, eu já vejo Deus bradando, endurecendo o coração da rainha Vasti para renunciar ao pedido do rei. Porque Deus, ele endureceu o coração de Faraó no Egito. Então muitos acreditam que Deus, ele não opera assim. Deus, ele opera para poder ele dar vitória na vida dos seus. Ele dá vitória na vida daquele que ele escolheu. E eu vejo Deus endurecendo o coração da rainha Vasti para não obedecer o chamado do rei. Porque Deus já tinha um plano na vida de Esther. E Esther sem saber, mas Deus já tinha um plano, Deus já estava trabalhando. Porque Deus já sabia que havia um decreto. E o que aconteceu ali? A partir do momento que ela renunciou a comparecer na presença do rei, o rei ficou enfurecido. A ira do rei subiu. E o rei se reúne com os príncipes ali. E dizendo, não, a rainha Vasti não poderia ter feito isso. A rainha Vasti me humilhou perante aos governadores, perante aos príncipes das províncias. E é quando ali os líderes e os príncipes falam para o rei Assuero: olha, rei, o que está acontecendo? O que a rainha fez contigo
Imagine isso chegando no ouvido de todas as mulheres, dizendo que a rainha Vasti não obedeceu ao chamado do rei. Quando as outras mulheres ouvirem isso, não vão mais querer obedecer aos homens, aos esposos. Vão querer se tornar rebeldes, vão só querer fazer o que bem entende. Então, não pode mais isso acontecer. Porque se isso acontecer, isso aqui vai virar uma bagunça. Os homens não vão ter mais respeito. E as suas mulheres não vão mais respeitar os seus maridos. Então o rei coloca um decreto. Como está aqui no livro de 1 capítulo 1, versículo 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva nas leis dos Pérsia e dos Medos. E não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Então naquele momento ali, o rei já expulsou a Vasti. Expulsou Vasti do seu palácio, tirou a coroa de Vasti. Vasti não era mais rainha, tirou o poder da Vasti. Isso já era o trabalhar de Deus, isso já era o mover de Deus, operando ali, trabalhando nas escondidas, trabalhando ali em oculto. O Senhor já estava trabalhando, operando ali. Porque Deus tinha um plano na vida de Esther. E Deus tinha um plano na vida do seu povo que ali estava. Porque aquele povo não tinha voltado para Jerusalém, porque Jerusalém ainda não tinha sido destruída. E ali eles fazem um decreto para trazer as virgens de toda a província. Mulheres lindas, mulheres bonitas. E aquela que o rei se agradasse, escolhesse, ia se tornar a nova rainha. E assim foi feito. E Esther vem junto no meio dessas moças. Aí ali elas passam durante um ano. Tratamento de beleza. Aprender a dançar, aprender a se comportar como rainha. Aprender na hora de entrar na presença do rei. Elas passaram o ano. E o que aconteceu? O rei Assuero se agradou de Esther. E amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência. Mais do que todas as virgens. E colocou sobre a cabeça dela a coroa. Entenda que era o trabalhar de Deus já na vida dela. Momentos da vida dela, ela questionou a Deus, perguntando por que ela era órfã, por que tudo aquilo ali estava acontecendo com ela, por que ela foi levada ali para o palácio. Se o sonho dela era outro, o sonho dela era de casar com aquela pessoa que ela ia amar, aquela pessoa que ela
Mas o propósito de Deus é muito maior do que o nosso sonho. O plano de Deus é muito maior do que o nosso sonho. Porque mesmo que Esther se casasse com aquela pessoa que ela amasse, construísse uma família, ela ia perecer, porque independente disso, devia ter um decreto, porque tinha pessoas ali que não gostavam do povo judeu. Ela poderia até ter se casado com alguém ali que ela amasse, com outro judeu. Ela poderia até ter filho, só que o que ia acontecer? Ela ia perecer, o primo dela, Mardoqueu, ia perecer, o filho dela, o esposo dela ia tudo perecer, porque quando viesse esse decreto, só que Deus, ele precisava levantar Esther para poder ajudar o seu povo. Esther não estava entendendo porque ela estava passando por tudo aquilo. Há momento que a gente olha, a gente vem para um propósito nesse mundo, cumprir os planos de Deus na nossa vida. Só que há momento que a gente quer questionar Deus, perguntar de Deus por que que isso acabou, por que que isso não deu certo, porque Deus, ele quer levar a gente para se cumprir o propósito dele na nossa vida. Então ele vai fechar uma porta aqui, ele vai tirar pessoas aqui, ele vai afastar aqueles que querem teu mal, ele vai permitir algumas pessoas ficarem contra você, que é para te empurrar para o propósito dele. Porque vai pessoas aparecer na nossa vida, aquelas pessoas ali porque senão a gente vai ficar ali parado, a gente vai ficar ali no anonimato, e o Senhor, ele levanta aquela pessoa perto da gente, que é para poder a gente ali ficar e começar a caminhar pelo propósito que o Senhor quer na nossa vida. E ali Esther se casa com o rei Assuero. Aquele casamento, meus irmãos, aquele casamento tinha um propósito do Senhor. Porque muitos hoje estão solteiros, muitos hoje estão solteiras, porque querem casar por amor com aquela pessoa que o coração se agradou. Só que Deus, ele une propósito. Ele une uma mulher e um homem para se cumprir o propósito dele, os planos dele na nossa vida. E talvez você não está entendendo o que você está passando, porque o que você está passando é o propósito do Senhor, até mesmo para que a tua vida não venha a ser ceifada, para que você não venha perecer. E talvez você está murmurando, questionando a Deus, perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo? Sendo que o Senhor está dizendo: meu filho, é os meus planos na tua vida. Eu estou te livrando da morte, eu estou te livrando. Então, e você não está entendendo, você continua questionando. Porque Deus, ele une uma mulher e um homem para o propósito dele, para os planos dele na nossa vida, para que os planos dele venham se cumprir na nossa vida. Muitos querem casar por amor. Só que você parou para perguntar: Senhor, essa pessoa que o Senhor quer para mim? Senhor, essa pessoa que o Senhor colocou é realmente para mim? Peça a confirmação do Senhor. Porque talvez essa pessoa que você quer casar por amor vinha trazer a sua morte futuramente, você vinha perecer futuramente. E ali o rei Assuero se encantou com Esther. Esther era uma mulher doce. Esther era uma mulher bonita. Mas era a mão de Deus sobre a vida de Esther. E era a mão de Deus no coração de Assuero. Sendo que tinha um homem que
que era praticamente o braço direito do rei Assuero, Amã. Amã não gostava do povo judeu. Ele não suportava o povo judeu. E principalmente, ele não suportava Mardoqueu, primo de Ester. Só que ele não sabia que era primo de Ester. Por quê? Porque Mardoqueu não se curvava, mesmo tendo uma ordem do rei Assuero. Capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amidatá, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e não se prostrava. E aí ele começou a perseguir mais o povo judeu, porque ele tinha o poder, ele ficou acima dos príncipes, ele se tornou o braço direito do rei Assuero. Só que entenda uma coisa, tinha dois homens, que tinham tramado contra a vida do rei. Que tinha tramado para tirar a vida do rei. Dois eunucos, Bequitã e Teres. E veio ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Ester. E Ester disse ao rei, e no nome de Mardoqueu, inquiriu-se negócio e se descobriu ambos e foram enforcados numa forca. E isso foi escrito nos livros de crônica. Então Mardoqueu alertou, falou para a rainha Ester, olha, tem dois eunucos, Bequitã e Teres, que estão tramando para tirar a vida do rei. Só que Deus, ele é aquele que ele dá dupla honra. O inimigo pode até tramar nas escondidas, o inimigo pode até armar contra você em oculto, mas o Senhor é aquele que faz o inimigo te honrar. Deus é aquele que faz o inimigo se envergonhar perante a tudo, porque ele falou para Davi, Davi, o que tu fez, o que tu tramou na escondida, mas o que eu vou fazer vai ser perante todos os olhos sobre essa terra. Só que Amã não sabia disso, que Mardoqueu tinha livrado a morte do rei Assuero. Porque no momento que Mardoqueu descobriu a conspiração de Bequitã e Teres, ele avisou a rainha Ester. O que eu quero dizer para você é, aquele que está tramando contra você, o Senhor ele traz à tona. Aquele que está armando contra a tua vida, não te preocupe, só continua orando. Porque o Senhor mesmo fará justiça. Porque muitos acham que podem fazer as coisas escondidas, que pode tramar contra a tua vida. Não se preocupa, só continua orando, entrega na mão de Deus. Porque um momento essa pessoa vai cair. Um momento o Senhor, porque o Senhor ele só vai soltando a linha do carretel ali. Mas quando o Senhor começa a puxar, vai começar os gritos, vai começar o choro, vai começar a ardor.
Então, Amã começa a entrar na cabeça do rei Assuero. Olha, rei, esse povo aí não adora o mesmo Deus que a gente adora. Esse povo aí, eles não obedecem às nossas leis. Olha, rei, a gente tem que fazer alguma coisa com esse povo. Esse povo é rebelde. Porque é sempre assim, né? Quando as pessoas chegam no ouvido das outras, começam a falar até aquilo que não existe, para querer contaminar a cabeça da outra, que a outra fique pensando até mal de você. E o rei Assuero dá mais autoridade e poder para Amã. Faça como tu quiser. Tirou o anel e colocou sobre o dedo de Amã. Amém? Amã, porque aqueles que passam noite após noite, dia após dia, tramando contra a vida daqueles, eles acham que eles estão se dando bem, eles acham que eles estão ali, eles começam a sorrir achando que estão bem, que está tendo vitória, porque quando a queda vem, não adianta mais choro. Ele queria tramar contra o povo de Deus. Aquele povo era escolhido por Deus. Ele não sabia, Amã, com quem estava se metendo. Porque Amã tinha todo o poder. Só quem estava acima de Amã era o rei. Então ele achava que aquele povo ali era povo humilde, era povo simples, que não iam fazer nada. E realmente o povo só orou e jejuou. E o papai fez a obra ali. Porque tem pessoas que não entendem que quem te escolheu foi Deus. Se Deus te escolheu, nenhum dos seus planos vai ser frustrado. Isaías 43:13. Agindo eu, quem impedirá? Não há nada em ninguém que escape das minhas mãos. Assim o Senhor fala no livro de Isaías 43:13. E o que aconteceu? Ele achando que ele estava todo poderoso, que ninguém podia tocar nele. E numa dessas noites o rei fugiu o sono do rei Assuero e mandou trazer o livro das memórias, das crônicas. E leram diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia de Bigdan e de Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, de que procurara matar o rei. Então, disse o rei, que honra e galardão se deu por esse Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma lhe fez. Então o rei disse, quem está no pátio? E responderam Amã, tinha entrado no pátio, no exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Mardoqueu já tinha preparado uma forca de 50 côvados, de 50 metros de altura, para enforcar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava perante a ele, Mardoqueu não se curvava perante Amã. Porque hoje tem tanta gente
Tem tanta gente hoje se ajoelhando perante ao homem. Muitos daqueles que se diz crente, se ajoelhando perante ao pastor, ao apóstolo, ao bispo, ao presbítero. Muitos se ajoelhando perante ao homem. Quer se ajoelhar, se ajoelha perante a Deus. E o jovem do rei disse-lhe: eis que Amã está no pátio. E o rei disse: que entra. E entrando Amã, o rei lhe disse: que fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Já estava se achando. E pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real de que o rei se costuma vestir, e monte também o cavalo em que o rei costuma andar, e põe-lhe uma coroa real na sua cabeça. Entregue as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vista dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem no cavalo pelas ruas da cidade, e apregoai diante dele. Assim fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma, veste o cavalo, como disseste, faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou as vestes e o cavalo e o vestiu Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e pregou diante dele: assim fará o rei ao homem de cuja honra o rei se agrada. Agora imagine a cara de Amã vendo que o homem que ele mais odiava, o rei queria honrar. E ele falou ali para o rei: não, rei, o homem que o senhor quer agradar, pega uma das suas vestes real e dá para essa pessoa. Pega o seu cavalo que o senhor anda, porque o rei tinha um cavalo dele separado, só quem andava naquele cavalo era o rei. E coloca, e dê também para que ele venha montar. E pegue um dos príncipes, uma das autoridades daqui, para ir puxando o cavalo e andando pela cidade. Agora imagina, quando ele ouviu: então faça isso, e honra Mardoqueu, aquele que está na porta do palácio. Agora imagine a ira de Amã. Os planos de Amã já estavam começando a ser frustrados. E a primeira honra que já veio sobre a vida de Mardoqueu, o seu pior inimigo, o Senhor pegou o seu pior inimigo ali, fez passear por toda a cidade, honrando Mardoqueu. Trazendo para o nosso linguajar de hoje, dizendo: olha, esse homem aqui é assim que o rei faz quando ele quer honrar alguém. E esse homem é merecedor de toda a honra. E é assim que o rei faz, honrando todos aqueles que ele se agrada. Agora imagine Amã puxando um cavalo com Mardoqueu em cima perante todo aquele povo. E aquele povo rindo da cara de Amã.
Porque sabia, a maioria daquele povo sabia que Amã não gostava do povo judeu, e principalmente de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava perante a ele. Porque no momento que teu inimigo está tramando contra a tua vida, Deus já está trabalhando. Ele pode até se levantar, pode até tramar contra a tua vida, pode até armar, pode ir na feitiçaria, na macumbaria, na bruxaria, obra de magia negra. O Senhor até permite, mas também quando a mão dele desce. Por quê? Entenda uma coisa. Paulo foi mordido pela serpente. Mas a serpente não fez mal nenhum para Paulo. O Senhor não livrou Paulo da picada da serpente. Mas o veneno não fez efeito na vida de Paulo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Mas não se queimaram, porque o Senhor já estava ali cuidando dele. Daniel foi jogado na cova dos leões. Tramaram contra a vida de Daniel. Mas o Senhor calou a boca daqueles leões. Daniel praticamente passou a noite dormindo ali. E aqueles que armaram caíram nas suas próprias armadilhas. E a palavra do Senhor diz que eles não conseguiram nem chegar ao final da cova. Os leões já tinham devorado todos eles. É assim que acontece, porque quando tramam contra a tua vida, contra o escolhido do Senhor, pode preparar, meu irmão. Pode preparar, porque o Senhor ele está só olhando. Porque a palavra dele diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Amã já tinha decretado por que já começou a operar do Senhor? Porque quando Amã entrou na cabeça do rei para que fizesse um decreto aonde desse poder a Amã fazer da sua, conforme ele queria, para aniquilar todo aquele povo judeu, para matar todo o povo judeu, para matar todo o povo de Deus. Pera lá, entenda uma coisa. Amã não achava que aquele povo ali não tinha ninguém a favor dele, mas tinha um grandão, o rei dos reis, o alfa e o ômega, que eu nunca vi ele de Gênesis Apocalipse perder uma batalha, e armou um decreto ali. Quando Mardoqueu sabe desse decreto, Mardoqueu se rasgou suas vestes e se vestiu de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo. Clamou. Porque entenda uma coisa, quando Mardoqueu começou a clamar a Deus, se humilhar perante a Deus, primeira honra que Mardoqueu recebeu na vida dele foi o seu inimigo passear com ele pela cidade. Porque quando ele soube desse decreto, ele rasgou suas vestes, se vestiu de pano de saco e cinza e foi para a porta do palácio. Então, meus irmãos, chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum,
choro, lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram a moça de Esté, o seu eunuco, e fizeram saber o que a rainha. E muito se doeu e mandou os vestes para vestir a Mardoqueu. Porém, ele não aceitou. Então Esté chamou Atag, um dos eunucos do rei, que este tinha dito e posto na presença dela, e deu-lhe mandado para que Mardoqueu falasse o que era que estava acontecendo. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata, que disseram que daria aos tesouros do rei pelo judeu, para lançar a perder. E o que acontece? Amã odiava tanto o povo judeu, que ele até ofereceu para o tesouro do rei 10.000 talentos de prata. Dissesse assim: olha, rei, o senhor não precisa gastar com nada, eu ainda vou colocar nos tesouros do rei 10.000 talentos. Para você ver até onde chega a maldade das pessoas. Então Mardoqueu fez Esté saber o que estava acontecendo, até o valor que Amã tinha oferecido para o rei. E o que acontece? Quando Esté sabe disso, Esté fala para Mardoqueu: olha, fala para todo o povo judeu jejuar, não comer, não beber, e se humilhar durante 3 dias na presença do Pai. Porque tinha um decreto que não podia mais entrar na presença do rei, a não ser que ele levantasse o seu cedro de ouro. Porque ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada. Mas ali ela jejuou com as suas servas, o povo jejuou, Mardoqueu jejuou, e ela consegue entrar na presença do rei. Porque quando ela entra na presença do rei, o rei levanta seu cedro e ela toca na ponta do cedro do rei. E ela convida o rei para um banquete. Para um banquete. E que ela convidasse Amã também, que ele convidasse Amã também. Que ela ia dar um banquete para o rei e para Amã. E quando o rei comparece o primeiro banquete, ele pergunta: então disse o rei: fazer apressar Amã, que cumpra o mandato de Esté. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esté tinha preparado, e disse-lhe o rei a Esté, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará? E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até a metade do meu reino. Então respondeu Esté e disse: a minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, outorgar-me o meu requerimento, venha o rei e Amã com Amã ao banquete que lhe
hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre, de um bom ânimo, se alegrando. A rainha me convidou para um banquete, só eu e o rei. Chegou lá com a família dele, a rainha me convidou para um banquete, só eu e o rei, e vai dar outro, e falou para mim, o rei comparecer nesse banquete. Menos ele esperava que ali a alegria dele ia se acabar. Porque o mal do perverso é achar que ele está por cima de tudo. O mal do perverso é achar que pode fazer o que bem entende e não vai ter consequência. E vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, e disse também o rei a Ester no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha? Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse o rei: achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, deixe a minha vida como a minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Ela diz para o rei: se eu te agradei, poupe a minha vida, e poupe a vida do meu povo. Porque estando vendido, eu e o meu povo, para nós destruírem, matarem e lançarem a perder, e se ainda por servo e por serva nos vendesse, eu ficaria calada. Ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E aonde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Ester falou para o rei: não se nos vendesse pelo menos como servo, mas poupe a nossa vida. Amã não sabia que a rainha Ester era judia. Quando ele estava planejando os planos dele para matar o povo judeu, o Senhor já estava trabalhando muito antes de Amã. O Senhor já estava preparando Ester. O Senhor já estava colocando Ester no palácio ali para servir de um instrumento para aquele povo pudesse lutar pelas suas vidas. Porque quando tinha um decreto, nem o rei poderia revogar esse decreto. O decreto estava acima do rei. E naquele momento ali, cadê a alegria agora de Amã? Cadê as tramas dele? Um homem que tinha tudo para ter se tornado uma pessoa boa. Um homem que tinha tudo ali, já estava numa posição, braço direito do rei, tinha sua família, mas não. Só porque tinha pessoas que não se curvavam perante ele, ele queria pisar, queria armar, Mas Deus é aquele que tudo vê. Tudo vê. Cadê a alegria de Amã agora? Cadê a soberba de Amã? Cadê eu posso, eu faço, eu sou? Cadê? E naquele momento ele entra em desespero e se ajoelha perante a rainha Ester e diz:
Me perdoa, eu não sabia que tu era judeu, eu não sabia que esse povo era teu povo. Mas já era tarde. E quando o rei vê ele se ajoelhado perante os pés da rainha Esté, o rei aí que se enfurece mais. Porque entenda uma coisa, para vocês entenderem como é a mão de Deus, porque naquele tempo um rei, ele tinha várias mulheres, várias concubinas. Mas quando tem a mão de Deus, o rei Assuero, se a rainha Esté pedisse até a metade do seu reino, ele daria para ela. E quando ele vê Amã ajoelhado ali, perante nos pés da rainha, a ira dele sobe. Ele agora tu vai querer atacar a rainha na minha casa. E quando os eunucos que estavam ali servindo fala: olha, tem uma forca que Amã armou para Mardoqueu de 50 côvados, de 50 metros de altura. E o rei Assuero mandou enforcar Amã na forca que estava em frente à casa dele de 50 metros. Mardoqueu foi lá bater de frente com Amã? Não. Mardoqueu se ajoelhou perante ao Senhor, jejuou com pano de saco e cinza. Enquanto ele estava ali, o Senhor estava trabalhando. Enquanto ele estava ali, o Senhor estava operando. Porque aqueles que se levantam contra você, eles vão cair. Porque quem te escolheu foi Deus. Se você está de pé até hoje, foi porque Deus cuidou de você. Talvez você não está entendendo por que você está passando por isso, mas tem um plano de Deus na sua vida, e o plano dele vai ser cumprido. Qual era o plano dele na vida de Esté? Era que Esté fosse levantada ali na Pérsia como rainha, para poder ajudar o seu povo. Porque o rei Assuero não sabia que ela era judia. Ele não sabia. E Amã também não sabia. Quando eu olho para a vida de Esté, eu lembro muito da história de José. Porque Deus usa até os inimigos para te abençoar. Ele te levanta até no país estrangeiro, num lugar estrangeiro, para poder te abençoar. E abençoar aqueles que ele quer abençoar. Porque José foi levantado como o braço direito de Faraó. Não tinha cargo de governador. Foi criado um cargo de governador para José. José passou por tudo aquilo. Para quê? Porque Deus queria salvar o povo. O Senhor levanta a Esté num país estrangeiro e levanta ela como rainha para ajudar o seu povo. Esté não entendia. Esté não entendia quando era apenas aquela jovem ali. Tinha um sonho, mas o sonho de Deus é muito maior. E até a vida dela foi poupada. Até a vida dela foi poupada. Porque se ela tivesse corrido atrás dos seus sonhos e deixado os planos de Deus de lado, ela ia perecer, porque ela, tanto ou não, ia ter um decreto ali. E é assim que Deus faz. Você não está entendendo, mas Deus tem um plano dele na tua vida. O que você está passando é Deus te preparando para aquilo que Ele quer te colocar, para o propósito dele. Eu não sei qual é o propósito dele na tua vida, mas só não murmure, só continue orando, buscando, mesmo que você não está vendo nada. Porque é fácil? Não é fácil, mas Deus vai te direcionar. Naquele momento ali, não podia revogar mais o decreto. Mas foi feito outro decreto que o povo judeu poderia se defender. Poderia lutar pela sua vida. Todos aqueles que tramaram
contra a vida de Amã pereceram. A primeira honra que Deus deu na vida de Amã, de Mardoqueu, foi o seu inimigo passear com ele pela cidade, no cavalo do rei, com as vestes real, com a coroa passeando. Qual foi a segunda honra? Qual foi a segunda honra que Mardoqueu teve na sua vida? Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esté, a casa de Amã, e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu. E pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. A segunda honra que Mardoqueu recebeu. O anel que estava no dedo de Amã foi para o dedo de Mardoqueu. A casa que era de Amã foi para Mardoqueu. O cargo que era de Amã foi para Mardoqueu. Então Deus é aquele que ele abençoa com dupla honra. Porque Mardoqueu foi se humilhar perante a Deus. Quando a gente olha nessa mensagem, a gente vê que Deus está trabalhando mesmo a gente não vendo. Mesmo aqueles que se acham que são poderosos, que podem, que acham que fazem, não fazem nada. Porque uma coisa que esse povo sobre essa terra, no mundo dos viventes, não entende que tudo isso daqui pertence a Deus, nada é nosso. Deus, ele faz o que ele bem entende. Ele age conforme a vontade dele. Aqueles que se acham que podem, que são, não são nada. Até no mundo espiritual, quando tem batalha no mundo espiritual, só tem até onde Deus permite ali, porque Deus, quando ele se levanta do trono, não fica um demônio, não fica pombagira, não fica Satanás, não fica ninguém. Quando Deus se levanta do trono, a luta ali entre os anjos e os demônios se aparam tudinho. E quando Deus ele quer entregar, a bênção chega, não tem demônio, não tem pombagira, não tem oração ao contrário, não tem jejum ao contrário, não tem obra de feitiçaria, bruxaria, não tem nem da linha de Iemanjá, da linha de Xangô, da linha de Candomblé, não tem nada que impeça o mover de Deus. Porque ele é aquele que ele dá ordem no céu, dá ordem na terra e dá ordem abaixo da terra. Até para o Satanás fazer alguma coisa, ele tem que pedir permissão de Deus, porque está lá no livro de Jó. Porque Satanás é limitado, mas Deus não é limitado não. Não perturba o teu coração. Estão te levantando contra ti, estão armando contra você. Entregue na mão de Deus. Ore, continue buscando. Não desista, mesmo que aos seus olhos você não está vendo nada, mas continua. Porque Esté não entendia o que estava acontecendo na vida dela, mas no final de tudo isso, ela entendeu qual era o plano de Deus na vida dela, para que seu povo, sua família e mesmo a vida dela fosse salva. Estão se levantando contra você, entregue na mão do Senhor. Estão armando nas escondidas contra você, entregue na mão do Senhor. Não murmure, não reclame, mas peça de Deus força, mesmo aos seus olhos não vendo. Amém, meus irmãos? É uma mensagem que aqui mostra uma pessoa que tinha um sonho, mas Deus tinha um plano dele. Uma pessoa que tramou contra a vida daquele que é escolhido do Senhor.
E que quando armou uma forca para o seu inimigo, ele caiu na própria forca. E tudo que ele achava que ele era dele, que ele podia, ele foi tudo para a mão do outro. Agindo Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe a cada um de vocês.